Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um policial assedia um homem negro idoso em um parque, sem saber que alguém o está observando. O sol da tarde banhava o Central Park com uma luz dourada. Risos de crianças e o canto dos pássaros preenchiam o ar. Sentado em um banco, o Sr. Harold Jenkins, um senhor negro de cabelos grisalhos e olhar sereno, alimentava os pombos com um pequeno saco de sementes. Usava um chapéu bege e um casaco gasto, mas sua postura digna revelava uma certa nobreza interior. A poucos metros de distância, um jovem policial, o agente Bradley Cooper, patrulhava a região. Recém-chegado ao bairro, ele era conhecido por seu temperamento impulsivo e julgamentos precipitados. Ao ver Harold, franziu a testa. Ei, você aí! O que está fazendo por aqui? Ele disse isso de forma ríspida. Harold ergueu os olhos surpreso, mas respondeu educadamente. Estou descansando, policial. Venho aqui todos os dias, é tranquilo. Mas Bradley se aproximou com um olhar cheio de desconfiança. E já te vi por aqui antes. Você está incomodando os caminhantes, não é? Mostre-me seus documentos. Ao redor deles, alguns transeuntes pararam, parecendo desconfortáveis. Harold, visivelmente constrangido, estendeu lentamente a carteira. Não estou fazendo nada de errado, policial. Estou apenas alimentando os pássaros. O tom de voz do policial se elevou. Você está mentindo. Me falaram de um vagabundo suspeito na região. Você se encaixa na descrição. Harold suspirou baixinho. Seu olhar escureceu, mas ele permaneceu calmo. O que o policial não sabia era que a cerca de 10 metros de distância, uma jovem com o celular na mão, estava filmando toda a cena. E essa mulher não era qualquer uma. Era Grace Walker, filha do prefeito, conhecida por sua luta contra a discriminação policial. Enquanto Bradley continuava a importunar o velho, exigindo que ele deixasse o parque, Grace deu um passo à frente. Seu olhar era gélido. Agente Cooper, você acaba de cometer um erro muito grave. O policial se virou, confuso. Ele ainda não sabia que sua carreira estaria arruinada por causa daquele vídeo, e que o idoso que ele acabará de humilhar não era um estranho, mas um ex-coronel condecorado do Exército dos Estados Unidos, respeitado em todo o estado. O velho se levantou lentamente apoiando-se em sua bengala. Mantinha uma calma desarmante, o tipo de serenidade que se adquire depois de ver tanta coisa que já não se deixa levar pela emoção. Mas em seus olhos, por trás da aparente bondade, havia aquela faísca, a de um homem que conhecera a guerra e perderá a dignidade. O agente Bradley Cooper, no entanto, não viu nada disso. Ele viu apenas um velho negro que lhe pareceu suspeito. Eu já disse para você ir embora, vovô. Este parque não é um refúgio. A voz do policial soou um pouco alta demais. As pessoas pararam, algumas trocando olhares constrangidos, outras discretamente pegando seus celulares. Harold Jenkins suspirou. Venho aqui há 20 anos, rapaz. Eu já estava aqui quando você era apenas uma criança. Este parque me viu correr, rir, sofrer e envelhecer. Bradley Ricana. O poético velho. Vai recitar um poema ou cooperar? Ele agarrou o braço de Harold abruptamente para empurrá-lo em direção à saída. Mas o velho congelou, seu olhar endurecendo. Ele já havia vivenciado esse gesto. Em outros tempos. Sob outros uniformes. Não me toque, policial, disse ele calmamente. O tom era baixo, mas cada palavra carregava uma autoridade natural que fez Bradley hesitar por um instante. Então uma voz feminina clara soou. Agente Cooper, solte-o imediatamente. Bradley se virou, irritado. Viu Grace Walker com o celular na mão, filmando sem tremer. E quem é você? Um turista com uma opinião? Não. Meu nome é Grace Walker, e este vídeo foi gravado ao vivo nas redes sociais da minha organização. O policial empalideceu. Ele conhecia aquele nome. Mas antes que ele pudesse responder, Harold colocou delicadamente a mão no ombro de Grace. Obrigada, querida. Esta não é a primeira vez que algo assim acontece. Grace se virou para ele, comovida. Mas esta deve ser a última. Os transeuntes se aproximavam, murmurando. Alguns já reconheciam o homem do chapéu bege. Um senhor negro, discreto, mas respeitado. O nome que a cidade outrora honrou, Coronel Harold Jenkins, um herói de guerra, condecorado por salvar civis no Afeganistão e treinar centenas de jovens soldados. Bradley sentiu uma onda de vergonha ao invadir. Suas mãos tremiam. Mas Harold permaneceu em silêncio. Pegou o chapéu que havia caído no chão, colocou-o na cabeça e simplesmente disse: Eu te perdoo, policial. Mas lembre-se, respeito não depende da cor da pele nem do uniforme. Depende do coração.
Uma frase simples, mas que se tornou viral em todo o país poucas horas depois, quando o vídeo também viralizou. Algumas horas depois, o sol havia desaparecido atrás dos prédios de Nova York. Nos escritórios da 5ª Delegacia, a atmosfera era eletrizante. Chamadas chegavam de todos os lados, jornalistas já se aglomeravam em frente ao prédio e superiores gritavam pelos corredores. Em um dos telões do centro de comunicações, o vídeo gravado por Grace Walker era exibido em loop. O título foi exibido em letras maiúsculas. Um policial humilha um idoso negro em um parque, veja a reação dele. Em menos de 2 horas, o vídeo ultrapassou 6 milhões de visualizações. Os comentários começaram a surgir aos montes. Que nojo! Esse senhor merece um pedido público de desculpas. Este policial deve ser suspenso. E nos comentários da publicação, milhares de ex-soldados deixaram. O coronel Harold Jenkins, nosso herói. Ele merece respeito, não humilhação. No escritório do capitão, Bradley Cooper andava de um lado para o outro. Ele havia perdido toda a sua confiança. Capitão, eu não sabia quem era. Só pensei que estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho? Rugiu o capitão Harris. Seu trabalho não é humilhar os cidadãos. Você acabou de ridicularizar todo o departamento de polícia. Bradley tentou se justificar, mas ele parecia suspeito. Suspeito? Repetiu o capitão furioso. Este homem recebeu a medalha da coragem do próprio presidente. Você tem noção do que fez? O jovem policial deixou-se cair numa cadeira. Ele sabia que tudo tinha acabado. Pela janela, ele podia ver câmeras apontadas para a delegacia e cartazes com os dizeres "Justiça para Jenkins" erguidos por cidadãos revoltados. Enquanto isso, Grace Walker estava visitando Harold em sua pequena casa no subúrbio. O velho, sentado em uma poltrona, parecia cansado, mas seu olhar permanecia sereno. O senhor mudou as coisas, Sr. Jenkins, disse ela, sorrindo. Não, minha querida, ele respondeu calmamente, não fui eu. Foi a verdade que falou. Ele olhou para a televisão, onde um repórter anunciava. O policial Bradley Cooper foi suspenso até segunda ordem. O próprio prefeito solicitou uma investigação sobre práticas discriminatórias dentro do departamento. Harold desviou o olhar, perdido em pensamentos. Eu não quero vingança. Ele murmurou. Quero que chegue o tempo em que nenhum homem tenha medo de se sentar num banco em seu próprio país. Grace assentiu com a cabeça e se moveu. Ela sabia que aquele velho tinha acabado de desencadear um movimento muito maior do que os dois. Poucos dias depois, foi realizada uma cerimônia pública em homenagem ao coronel Harold Jenkins. Mas quando ele subiu ao palco para receber a medalha do prefeito, um murmúrio percorreu a multidão. O agente Cooper acabará de chegar. Com um olhar humilde e olhos avermelhados, ele segurava algo na mão. O vento soprava suavemente pela praça central, onde centenas de pessoas estavam reunidas. Câmeras, jornalistas, veteranos, famílias, todos ali para prestar homenagem ao coronel Harold Jenkins. O idoso humilhado poucos dias antes naquele parque que se tornou um símbolo de injustiça e redenção. Na plataforma, o prefeito Walker, microfone na mão, falou gravemente. Hoje honramos um homem que deu a vida por este país, um homem que defendeu os nossos valores mesmo quando lhe foram negados. Aplausos. Na primeira fila, Grace Walker sorriu discretamente. Ao lado dela, Harold, vestido com um impecável terno azul marinho, segurava sua bengala em uma mão e seu chapéu bege na outra. Seu olhar, sempre calmo, observava a multidão. Mas, de repente, um murmúrio percorreu a assembleia. As câmeras se voltaram para o fundo da praça. O policial Bradley Cooper avançou lentamente sozinho, sem uniforme. Ele segurava seu distintivo de policial na mão. O prefeito fez uma pausa. Todos os olhares se voltaram para ele. Bradley aproximou-se do microfone, com o coração acelerado. Sr. Jenkins, ele disse com a voz trêmula. Vim aqui hoje para fazer o que deveria ter feito desde o primeiro dia, admitir meu erro. Reinava o silêncio. Até os pássaros pareciam ter se calado. Eu te julguei pela sua aparência, sem saber quem você era. Mas não é o seu passado que merece respeito. É a sua calma, a sua humanidade, a sua dignidade, mesmo diante da minha ignorância. Sua voz embargou. Hoje entrego o meu distintivo. Porque antes de ser policial, você precisa ser um homem justo. E naquele dia, eu não era. Ele colocou delicadamente seu distintivo no púlpito. Os murmúrios transformaram-se num silêncio pesado. Harold deu um passo à frente, apoiando-se em sua bengala, e ficou de frente para ele. Não estou aqui para te condenar, filho. Ele disse com voz firme, mas gentil. Estou aqui para ensinar vocês. Porque se vocês entenderem hoje o que fizeram, talvez outros aprendam a enxergar antes de julgar.
E para surpresa de todos, ele estendeu a mão para ela. Bradley hesitou, depois a abraçou com os olhos marejados. Os aplausos irromperam, sinceros, poderosos como um trovão de união. Comovida, Grace filmou a cena, não para as redes sociais, mas para a posteridade. Aquele momento não era sobre vingança. Era uma lição. E esse vídeo se tornaria o símbolo da reconciliação nacional. Mas enquanto a multidão aplaudia essa reconciliação inesperada, um homem na plateia observava a cena com um olhar frio. Um homem que alguns anos antes havia servido sob o comando do Coronel Jenkins e que claramente não havia esquecido um antigo conflito não resolvido. A cerimônia mal havia terminado. Repórteres cercaram Harold Jenkins e o policial Bradley Cooper, que acabará de ser elogiado por sua coragem ao admitir o erro. O velho, por sua vez, parecia cansado, mas em paz. Pela primeira vez em anos, sentia que algo bom estava surgindo da dor. Mas em meio à multidão, um olhar se destacava de todos os outros, frio, duro, repleto de ressentimento. Um homem de casaco preto, com cerca de 40 anos e barba grisalha, observava em silêncio. Seus olhos nunca se desviaram de Harold. Quando ele virou ligeiramente a cabeça, Grace, que ainda estava filmando, notou sua expressão estranha. Poucos minutos depois, enquanto Harold se afastava em direção ao seu carro, o homem se aproximou lentamente. Coronel Jenkins, ele disse com voz grave. Harold paralisou. Reconheceu aquele tom imediatamente. Virou-se com o olhar atento. Eu te conheço? Ah, o senhor me conhece. O homem respondeu com um sorriso amargo. Sargento Lucas Maddox, 19 graus Batalhão. Afeganistão, 2003. Harold sentiu o coração apertar. E Luke? Sim, eu me lembro. Você fazia parte da minha unidade. Exato, respondeu Maddox. E também me lembro do dia em que você me suspendeu por insubordinação. Você arruinou minha carreira. Harold suspirou. Você colocou civis em perigo, Luke. Era meu dever impedi-lo antes que uma tragédia acontecesse. O rosto do sargento se contraiu. Meu dever? Você fala de dever quando me deixou na miséria? Grace, preocupada, aproximou-se. Senhor, este não é o momento nem o lugar apropriado. Mas Maddox deu um passo para trás, levantando as mãos. Não se envolva, senhorita. Só quero que ele saiba que nem todos se esqueceram. Ele encarou Harold, um sorriso amargo brincando nos cantos de seus lábios. Você tem a sua glória hoje. Mas um dia, as pessoas verão que até mesmo os heróis têm lados sombrios. Então ele deu meia volta e desapareceu na multidão antes que a segurança pudesse intervir. Mais tarde, em sua casa silenciosa, Harold sentou-se em sua poltrona, perdido em pensamentos. Grace estava lá com um caderno na mão. O senhor não tem nada a temer deste homem, coronel. Todos o respeitam. Harold acenou com a cabeça, sem responder. Seu olhar estava fixo em uma moldura antiga colocada na lareira, uma foto de um grupo de soldados sorridentes, entre eles, um jovem Luke Maddox. As feridas da guerra nunca cicatrizam completamente, minha querida. Ele murmurou. Alguns são visíveis. Outros dormem até serem acordados. Grace franziu a testa. Você acha que ele vai tentar te machucar? Acho que ele já começou. E de fato, na manhã seguinte, os jornais estampavam as seguintes manchetes. Um herói polêmico. Ex-soldados acusam o coronel Jenkins de acabar com um incidente no Afeganistão. O boato tinha acabado de começar. E com isso, uma nova tempestade estava prestes a se abater sobre o velho. Na manhã seguinte, a cidade acordou em meio a um frenesi da mídia. Os canais de notícias só falavam de uma coisa: as acusações contra o coronel Harold Jenkins. De acordo com fontes anônimas, ele teria acobertado um incidente grave durante uma missão no Afeganistão. Os jornais estampavam as seguintes manchetes. O herói é um mentiroso? Será que o homem no parque esconde um passado conturbado? Em sua sala de estar, Harold assistia à tela sem demonstrar qualquer emoção. Enquanto isso, Grace andava de um lado para o outro furiosa. Isto é uma armadilha, coronel. Este homem Maddox quer vingança. Eu sei, Harold respondeu calmamente. Mas nesta história, a verdade precisa ser dita. Mesmo que me custe caro. Ele pegou uma pasta velha que estava em uma prateleira presa por um barbante gasto. Na capa, relatório da Operação Duna Branca, confidencial. Grace aproximou-se curiosa. Harold abriu lentamente, revelando fotos amareladas, cartas e cópias de relatórios militares. Em 2003, durante uma missão no sul de Cabul, minha unidade foi cercada. Maddox recebeu ordens para assegurar uma área civil. Em vez disso, abriu fogo sem aviso prévio. Pessoas inocentes ficaram feridas. Ele fez uma pausa. Optei por acobertá-lo. Não para protegê-lo, mas para proteger o filho dele, que estava doente na época.
Falsifiquei parte do relatório para evitar que ele fosse demitido. Mas ele nunca descobriu. Achou que eu o havia traído. E desde então ele me odeia. Grace permaneceu em silêncio, comovida. Você guardou esse segredo todos esses anos? Sim, porque na guerra não existem heróis perfeitos. Apenas homens que fazem o que podem para salvar os outros. Algumas horas depois, uma conferência de imprensa improvisada foi organizada. Diante das câmeras, Harold Jenkins apareceu, apoiado em sua bengala, mas com um semblante orgulhoso. Eu não sou um santo. Ele começou. Tomei decisões difíceis. Algumas foram certas, outras me arrependo. Mas sempre agi por dever e compaixão, não por ódio ou vingança. Ele contou toda a história, sem rodeios, revelando a verdade sobre Maddox, sobre o incidente, sobre o peso do silêncio. Os jornalistas permaneceram em silêncio. Então um deles perguntou: e por que revelar tudo isso agora, se ninguém estava te obrigando a fazer isso? Harold esboçou um leve sorriso. Porque a verdade, mesmo que tardia, sempre nos liberta. E porque um velho não quer morrer com mentiras na consciência. Naquela mesma noite, o vídeo da conferência viralizou em todo o país. As pessoas descobriram não um herói perfeito, mas um homem humano, corajoso e profundamente justo. Até mesmo aqueles que duvidavam se comoveram com sua sinceridade. No dia seguinte, uma mensagem anônima apareceu na conta de Grace. O coronel Jenkins estava certo. Eu estava lá naquele dia. Maddox perdeu a cabeça. Ele nos salvou, não nos traiu. Um ex-soldado do 19º Batalhão. A verdade finalmente veio à tona. E Maddox, desmascarado pelas suas próprias mentiras, foi forçado a reconhecer publicamente a verdade da história. Uma semana depois, Harold voltou a sentar-se no mesmo banco do parque. O sol acariciava seu rosto e pombos bicavam seus pés. Bradley Cooper, agora um cidadão comum, aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Sabe, coronel, essa história me transformou. Eu também, filho. Porque no fim das contas, não é a raiva que faz o mundo avançar, é a verdade. Eles permaneceram ali em silêncio, enquanto a câmera de um transeunte capturava esta simples imagem. 2 homens, 2 gerações, 2 cores de pele unidos pela lição da humanidade.